Iniciando esta conversa com a governadora eleita, já empossada dia 1º, tudo pronto, Raquel, para o que vai ser a nomeação do secretariado e a disposição desse olhar do trabalho para o que vem aí 4 anos no comando de Pernambuco inicialmente? Bom dia, Haldney, a todos os que fazem o sistema Diário de Pernambuco, Rádio Clube. É uma alegria para mim estar com vocês e uma grande oportunidade. Estava com saudade de estar aqui. E, olha, a gente tem trabalhado de maneira intensa. A equipe de transição trabalhou muito, liderada pela vice-governadora Priscila Krause. Preparamos as informações, relatórios, dados, para que a gente tenha o máximo de condições de, a partir do dia 1º de janeiro, governar de fato e de direito. Os levantamentos foram feitos, o plano de governo está posto, agora é trabalho, um time montado, né, com paridade de gênero, com olhar de lideranças femininas muito fortes e de um time que tem sensibilidade política e capacidade técnica para enfrentar os desafios dos próximos anos, de fazer o Estado de Pernambuco voltar a gerar oportunidade para os seus. Governadora, o atual governador ainda, Paulo Câmara, ele sempre defendeu assim, a coisa das contas do Estado, dizendo que até falou, inclusive, para a gente semana passada, o governador eleito vai pegar um Estado com as contas em dia, coisa e tal. Só que essa semana veio o relatório da transição apontando, inclusive nas palavras da vice-governadora eleita, Priscila Krause, que o Estado está desarrumado. Queria saber, a senhora está preparada para receber qual Estado? De que maneira? Como vinha sendo passado, o Estado com as contas arrumadas ou com a casa desarrumada? Bem, o diagnóstico sobre o Estado de Pernambuco, ele está posto pela própria população, né? Nossos indicadores sociais, econômicos, mostram o Estado que ficou para trás. Se a gente olha para o Ceará, para a Bahia, para Alagoas, foram estados que cresceram muito, que conseguiram descentralizar atendimentos. Se você olhar as rodovias do Ceará, as quantidades de creches que estão sendo construídas lá agora, inclusive, eu tive com o governador Camilo recentemente num curso fora do Brasil, eles falavam com ânimo de que uma creche por município sendo construída pelo Estado. O governo do Alagoas construindo 200 creches. Estou falando assim só de um ponto. E Pernambuco foi ficando para trás. A gente é campeão de violência, campeão de desemprego, vice-campeão de desemprego no Brasil, a região metropolitana com mais miseráveis, um déficit habitacional gigante, a violência batendo a nossa porta, né, gerando medo na população. Ainda essa semana a gente teve casos muito tristes, né, que fizeram pessoas perderem suas vidas e perspectiva de futuro. E agora, a preocupação, um ponto importante, sobre as contas públicas, né? A gente tem um Estado que, segundo a Caixa Econômica, é um dos maiores obras paralisadas via Caixa Econômica do país. São cerca de 5 bilhões ali que não estão entregues de obras e, ao mesmo tempo, tem o lançamento de diversas outras, o comprometimento de mais recursos, ao ponto que você não tem a previsão orçamentária nem financeira para o ano que vem. Então, é um Estado diferente daquele que a gente esperava receber, mas se tivesse tudo arrumado, né, não seria eu que estaria aqui. O povo de Pernambuco quer mudança e terá no nosso governo um trabalho muito forte para que o Estado possa chegar na vida das pessoas. Né? Eu não estou aqui para reclamar, estou aqui para trabalhar. Governadora, seus aliados defendem o estilo e o tempo de Raquel. Outros, não tão aliados assim, falam que a senhora deixou para a última hora e de não haver transição entre o secretário, de um secretário para o outro. Como é que funciona esse estilo Raquel? Luiz, na verdade a gente tem uma equipe técnica que está rodando nas mais diversas áreas desde o início da transição de governo. A gente já tinha um diagnóstico colocado, estudamos Pernambuco, né, sentimos e conversamos com as pessoas. Agora a gente foi se aprofundar nas informações e dados que são importantes de contratos, convênios, funcionamento de serviços, obras, ações. Então, o relatório técnico, ele está posto, está pronto. Ainda ontem eu recebi o da saúde, essa semana eu recebi o da saúde. E é preciso sobre os diversos órgãos que vão desde o LACEN, EMOP, LAFEP, até o próprio funcionamento da rede pública gerida diretamente pelo Estado através de organizações sociais, hospitais parceiros. Então, de maneira com naturalidade, eu enxergo e ouço sempre críticas, vão sempre existir, mas agora com o secretariado montado isso se acaba e a gente vai olhar para frente. Não se monta, as nomeações elas vão acontecendo segundo, terceiro escalões, indiretas, ao longo desses dias iniciais do mês de janeiro,
E é natural que seja assim para um governo que sucede um ciclo de poder aí de 16 anos, 8 anos que deram certo, que levaram Pernambuco para um outro patamar no Estado brasileiro e, infelizmente, 8 anos que fizeram Pernambuco ficar para trás. Governador, ainda insistindo nessa questão orçamentária, né? Ontem a gente teve a coletiva de imprensa com o secretário da Fazenda, Décio Padilha, que ele rebateu as informações dadas por Priscila pelo grupo de transição na segunda, e ele afirma que o Estado possui atualmente em caixa 2,9 bilhões e que para o orçamento do ano que vem já tem garantido pela União 3,4 bilhões voltados para empréstimo, né? Apesar desse balanço positivo que foi feito ontem, a gente vê que são números que não refletem bem com a realidade do Estado, né? Porque Priscila, inclusive, na segunda, apresentou que mais de 50% da população vive em estado de pobreza e cerca de 18% em estado de miséria, né? E durante a sua campanha, uma coisa que a senhora falou muito é que a pobreza em Pernambuco tem um rosto, que é o rosto da mulher negra, e a senhora defende muito a questão dos direitos das mulheres, enfim, é uma bandeira muito importante trabalhada, né? E eu queria saber como é que a senhora vai fazer para, a partir do ano que vem, através de toda essa desarrumação que foi constatada na segunda, através do balanço, como é que vai ser feito esse trabalho para que o pernambucano, a pernambucana principalmente, já que a mulher negra é a mais atingida por esses problemas, como fazer para que esse grupo participe do orçamento e realmente, depois desse período de pandemia que atingiu, enfim, trouxe diversos impactos, como fazer com que essa realidade seja revertida aqui no Estado? Não tem, Elizabeth, solução mágica. O foco nosso é de conseguir fazer um governo que chegue à vida dessas mulheres. O governo será delas. Se a gente conseguir chegar à vida das mulheres, a gente chega à vida da família inteira. E por isso que a gente começa trabalhando o programa Mães de Pernambuco. São R$300 de auxílio que vão para amenizar a fome de quem hoje, que é mãe, que não sabe o que é que vai dar para o seu filho na próxima refeição. Eu visitei muita casa que trocou gás de cozinha, o botijão de gás, por lenha. E o fogão virou peça de armário, porque não se pode mais cozinhar lá. Então, qualquer número, e a gente está trabalhando com números reais do Estado, não vamos entrar aqui num jogo de discussão sobre eles, é uma realidade. E a gente vai trabalhar com transparência o tempo inteiro, comunicando à população de maneira geral, da forma que a gente vai conseguir fazer o Estado de Pernambuco voltar a ter capacidade de investimento, aumentar o investimento sobre receita corrente líquida, garantir as políticas públicas chegando na vida da população. Se o dinheiro existe, assim, as obras deviam ter sido concluídas, né? Nós estamos abrindo uma série de outras, o governo abriu uma série de outras sem concluir aquelas. A gente não terminou a 104, a Doutora do Agreste, o Hospital da Mulher. Então, existe aí um risco, e é o que a gente, infelizmente, essa expectativa, de a gente inverter esse tanto, vamos ter o dobro de obras que estão lançadas sem recursos para concluí-las. E vamos precisar sentar com a população em geral, com os municípios, nas regiões, discutindo e construindo as prioridades para que a gente possa ir cumprindo elas uma a uma e só largar quando terminar. Então, chegar à vida das mulheres, dessas mulheres de periferia, tem a ver com a gente conseguir trazer o Mães de Pernambuco, trabalhar a qualificação profissional para essas mulheres, trabalhar, sim, o nosso grande programa de creches, e a novidade boa, tem recurso do Fundef, inclusive, daquela diferença do Fundef, que vai permitir, já de cara, a gente iniciar programas. A gente já entrou em contato com organismos internacionais, como o Banco Mundial, que tem um braço que financia a educação, como tantas outras áreas. Então, é foco no trabalho, e chegar na vida dessas mulheres não é simples, porque é mais fácil asfaltar, construir viaduto, do que mudar a vida de uma mulher. Mas é com esse foco que eu vou estar. Governadora, falando nas mulheres, nas mães, seu plano de governo tinha a proposta de criação de 5 grandes maternidades. Sim. Tem uma situação bem preocupante, que é das mulheres de Fernando de Noronha. Aos 7 meses, 7 meses de gestação, são coagidas a virem a Recife, perdem toda a sua licença maternidade, tendo que ficar em hotel, às vezes só com um parente. A senhora tem alguma proposta para mudar essa realidade das mulheres lá de Fernando de Noronha com relação ao parto? Acompanho com preocupação ali o microcosmo do que é o Pernambuco quase todinho, né? De mulheres que são obrigadas a deixar seus lares. E eu vi pessoas assim, por exemplo, em Caruaru, que precisavam de uma maternidade de alto risco
e que passaram 3, 4, 5, 6 meses com seu filho aqui, porque precisou de uma incubadora, porque ficou no hospital, e aí perdeu seu emprego, o vínculo familiar, nossa, que luta para elas. E é emblemático porque se trata de uma ilha. A gente tem estudado o caso da saúde que é prestada e dos outros serviços, mas no foco na saúde em Fernando de Noronha, com essa preocupação especialmente das mulheres, e estamos buscando construir uma solução para que o momento do nascimento não seja um momento de sofrimento, né? Eu sou mãe de 2 crianças e sei que esse é um momento de muita apreensão, e você ser apartado de sua família, né? A gente precisa, não é uma solução fácil, né? Quando você olha, são cerca de 30 partos que acontecem, a gente já fez o levantamento, isso está no relatório, e a gente está buscando a solução para permitir que a gente possa ter, para esses momentos, essas mulheres, dignidade. Governador, enquanto aguardamos os nomes, mas os números a senhora pode nos revelar, Claro. né, de quantas pastas serão, primeiro e segundo escalão. Essa é uma resposta rápida, bem objetiva, mas uma outra é o olhar do PSDB sobre a sua administração. O PSDB é um partido tão pungente, tão importante na história do Brasil, mas que hoje passa por tem um tamanho que quase o torna nanico, quando se qualifica assim um partido de menor expressão no país hoje. Mas a sua administração no governo do Estado é muito importante para a legenda. Como é que a senhora percebe isso? Que cobranças devem ocorrer? Que respostas a senhora deve dar ao que é um projeto também de um partido importante no Brasil? É um momento de a gente conseguir, com uma grande oportunidade, reposicionar o PSDB, né? Eduardo Leite vai assumir a presidência do partido. O partido elegeu 3 governadores, reelegeu elegeu Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul, também com o primeiro mandato, e me elegeu aqui em Pernambuco. A gente tem uma grande oportunidade de evidenciar que é possível a gente ter um Estado equilibrado que consiga transformar a vida das pessoas, a partir do nosso trabalho. A definição dos valores de social-democracia, ele permanece, mas a gente precisa aprofundar as discussões sobre os nossos temas, as nossas bandeiras. E aí, esse é o processo que, a partir do início do trabalho de Eduardo Leite, a gente vai fazer para trabalhar o fortalecimento do partido, né, agora, posicioná-lo para as eleições de 2024, e com isso a gente conseguir o PSDB, que é uma referência para o Brasil, embora ele tenha um tamanho muito menor hoje do ponto de vista de quantidade de pessoas, mas sempre uma referência do ponto de vista de posicionamento político, de valores, né? As pessoas, a imprensa olham para o PSDB como um partido que ainda tem muito a dar para o Brasil, e a gente espera poder superar essas expectativas da população e atendê-las. Governadora, a senhora citou logo no começo um episódio que aconteceu essa semana de violência, tiroteio no meio da Conde da Boa Vista, no Recife. Eu queria saber se, na sua visão, a violência talvez seja o seu grande desafio, e queria saber o que é que a senhora pretende fazer com o Pacto pela Vida. Algum ajuste, alguma mudança mais drástica? Eu vi o Pacto pela Vida nascer, né? Eu trabalhava no Palácio nessa época como chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo ao Governador. Tem uma lei, inclusive, que eu tive a oportunidade de, como procuradora, redigir, né? Como estava lá acompanhando essa história toda, eu vi como foi bonito a gente poder, no governo de Eduardo e João Lira, construir um projeto, um planejamento, uma política de segurança pública intersetorial, que chegava, de fato, no fortalecimento das forças operacionais de polícia, na integração com o Judiciário, o Ministério Público, mas que teve o seu momento de ápice e depois foi caindo. Hoje, infelizmente, Pernambuco é um dos estados mais violentos do Brasil, né? Ainda essa semana está acontecendo um Fórum Nacional de Gestores Municipais de Segurança Pública no Cabo de Santo Agostinho. O Cabo chegou a apresentar 94 mortes por 100 mil habitantes. Esse é indicador de guerra civil, que se você for olhar em qualquer lugar do mundo que tem guerra declarada, esse indicador pode não ser batido. Então, temos um grande desafio, sim, na segurança pública. E a gente já vai, a partir do dia de janeiro, trabalhar uma política de segurança pública que se chamará Juntos pela Segurança. A gente vai... É preciso fazer uma releitura dos indicadores,
né? Os indicadores que estão postos, inclusive, eles não conseguem mais trazer o resultado que está colocado. A gente não sabe quantos inquéritos que são relatados pela polícia viram denúncia criminal e geram prisão daqueles que são apontados como autores de crime. Então, vamos juntar a academia, as forças operacionais de polícia, o Ministério Público, o Judiciário, trabalhar a prevenção social com foco primário, secundário, terciário, chegando aos potenciais vítimas e autores de crime. É possível fazer isso. Isso é ciência, é trabalho e a capacidade de articulação. Agora, nada disso servirá se a gente não tiver a capacidade de fortalecer as forças operacionais de polícia de Pernambuco. Delegacias sucateadas, quartéis abandonados, carros que estão quebrados, que não conseguem ser trocados, falta de combustível, material de trabalho, recomposição de quadros, fortalecimento da polícia científica. Tem um trabalho grande para ser feito, não se faz da noite para o dia, mas eu sei exatamente por onde começar. Governadora, a gente já ouviu muitas mulheres vitoriosas falando que tinham que trabalhar 2 vezes para poder provar seu resultado. Além disso, a gente, depois da sua diplomação, a gente viu muitos comentários sobre sua maquiagem, seu cabelo, sua roupa. Até quanto isso lhe incomoda? Eu, Luiz, torço pelo dia, né, e rezo por ele, em que a gente não seja julgado pela nossa aparência nem por nosso gênero. Né? Se o cabelo está preso, está solto, se é rabo de cavalo, se tem pouco cabelo muito, se está maquiada, né? Qual a cor da roupa. Né? Porque isso não se pergunta sobre homens. Né? Camisa branca e calça jeans resolve. Né? Para a gente, o trabalho é maior. E, olha só, é importante você tocar nesse assunto. E eu queria falar um pouco da distinção de vida de homens e mulheres. A gente trabalha 2 vezes mais ou 3 para poder demonstrar, mas não é para demonstrar, é porque a vida de mulher é mais difícil mesmo. Né? Veja só, vocês sabem do momento que eu estou passando na minha vida. Eu mudei de cidade, eu morava em Caruaru, estou trazendo meus filhos, estou mudando de endereço, né? Minha vida virou pelo avesso. Né? O negro não está mais comigo, aqui ao meu lado, presencialmente, a força dele, né? Completando 3 meses da ausência dele. E cada dia isso se concretiza mais. E cada dia eu sinto mais a ausência de quem partilhava a vida comigo. E aí, se você conversar com 10 mulheres, cada uma vai falar para você do tamanho do desafio que é de conciliar as vidas que a gente tem. Né? Que no fim das contas é uma só. Nosso dia tem 24 horas como de todo mundo. Né? Eu preciso ser mãe, governadora, líder, né, de um estado, de um processo político no estado de Pernambuco e dona de casa. Então, ontem a gente estava discutindo, eu estava comprando um fio novo para minha casa, ao tempo em que a gente estava discutindo a reforma administrativa e marcando o horário de corte de cabelo dos meus filhos. É desse jeito. Governadora, partindo para uma perspectiva de futuro, né? Em 2014, quando o Paulo Câmara ele venceu as eleições, né, o primeiro mandato dele, ele foi questionado sobre qual legado ele queria deixar quando encerrasse ali o comando do governo. E aí ele falou que queria deixar como legado o cumprimento dos compromissos, né? E disse que isso era muito espelhado em Eduardo Campos. Queria poder terminar e sentir que o trabalho foi feito assim como também na época de Eduardo Campos. Então, referente a isso, eu também queria saber qual legado a senhora quer deixar no estado de Pernambuco. Se a gente for ver uma visão de futuro para o estado de Pernambuco, que ele possa voltar a ser líder do Nordeste brasileiro, não com os indicadores ruins, mas Pernambuco crescendo, gerando oportunidade, acolhendo os seus, campeão de matrícula em creche, campeão de geração de oportunidade, né, e que a gente transforme a vida de gente. Porque de pouco adianta os números, planilhas, se a gente não consegue transformar a vida de Dona Bill, que mora no Alto Zé do Pino, está 10 anos sem água. E chegava água na casa dela antes, mas por algum motivo, no meio do caminho, alguém esqueceu dela. Né? A gente não pode deixar ninguém para trás. Eu quero poder, ao final de tudo, entregar um estado muito melhor do que recebi, mas que seja um estado transformado, com as pessoas mais felizes. Né? Hoje a gente vive um momento de apreensão. E tem uma expectativa enorme sobre o que serão esses próximos anos. Né? Esperança, expectativa, oportunidade. Eu espero poder atender essa expectativa da população e chegar na vida dela. Governadora, 2 questões de relacionamento.
com o governo federal e a Alep. Como é que a senhora pretende entrar numa relação que ela seja positiva e não haja algo daqui a algum tempo como justificativa de que Pernambuco está em dificuldades por algumas coisas porque não se relaciona bem com o governo federal? Ou a Alep criou dificuldades e a gente não consegue avançar o quanto desejaria? O que pode ser feito para que esses não sejam entraves? Nosso Estado sofreu muito nos últimos 8 anos pela ausência absoluta de diálogo, inclusive institucional, do governo de Pernambuco com o governo federal. Eu sempre disse que serei governadora de todos os pernambucanos. E para isso, eu vou botar projeto debaixo do braço e vou passar o chapéu em Brasília para buscar dinheiro para cá, para construir parceria, para gerar oportunidade. E para isso, eu tenho trabalhado desde o primeiro momento em que fui eleita. Tem muita gente que está disposta a nos ajudar, me reunir com a bancada federal, com os senadores de Pernambuco, pouco importa qual partido político ele faça parte, Pernambuco é meu partido. E a bancada federal, a bancada estadual, a de mandato e a que foi eleita, reeleita. Estive com quase todos os prefeitos de Pernambuco, em Caruaru, falando sobre o futuro e dizendo que eu não estou juntando eles para tirar uma foto. A gente está juntando eles para dizer que nós vamos fazer um governo que consiga chegar no território. As pessoas vivem nas cidades. E Pernambuco precisa conseguir trazer recurso, não só do governo federal, mas de empréstimos nacionais, internacionais, recurso de fundo perdido, a fundo perdido, organizações que no Brasil e fora do Brasil estão dispostas a colocar dinheiro, investimento, consultorias, apoio técnico a quem quer fazer o bem. Eu consegui fazer isso em Caruaru. Hoje a gente já conta com apoio de organizações não governamentais, já no processo de transição. Já conversamos com organismos internacionais e com gente que faz parte do governo, como o ministro Zé Múcio, a própria Simone Tebet, que deve assumir um posto importante, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, que eu pude ser parceira. Ele foi meu chefe, 4 anos na Procuradoria, já disse a ele que vou precisar de ajuda dele. A própria Luciana Santos já entrou em contato comigo, se colocando à disposição de Pernambuco. Então, o Flávio Dino, nós vamos trabalhar para construir pontes. Falei ontem com a futura presidente do FNDE, tive com o Isolda recentemente, que será secretária de Atenção Básica. Então, se tem alguém persistente, perseverante, sou eu, e a gente vai estar com o nosso time batendo na porta de Brasília para poder trazer os recursos para cá, independentemente de quem esteja à frente das pastas e relacionamento com o governo Lula institucional, que não implica dizer que a gente não vai manter pelo partido uma posição de independência, mas tudo que for necessário para o Brasil e para Pernambuco eu farei. E a Alep? A Alep, eu fui um deles. Passei 2 mandatos na Assembleia Legislativa, passei 4 anos como presidente da Comissão de Justiça. Quem me conhece de perto, que trabalhou comigo lá na Assembleia Legislativa, sabe muito bem da maneira respeitosa, dialogando com todos. Somos todos iguais lá dentro. A diferença é a posição que a gente ocupa em determinado momento. E a gente precisa da Assembleia para aprovar os projetos de lei, para caminhar junto com o nosso Estado por um momento diferente do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente abriu o diálogo com todos, abriu o diálogo com lideranças políticas, com partidos políticos, e vamos continuar desse jeito, tratando de maneira respeitosa, democrática, republicana, a Assembleia Legislativa e os prefeitos de Pernambuco. Não vou perguntar quem votou em mim para poder entregar uma casa, uma cisterna, para poder fazer uma estrada. A gente vai fazer o que precisa ser feito, o que tiver ao nosso alcance. Já que a pergunta anterior foi sobre relacionamento. Recentemente, você teve uma postagem da senhora nas redes sociais falando sobre a importância de Priscila Krause, que a senhora ia caminhar junto com ela, coisa e tal, e aquilo acabou dando mais. Muita gente pensava, assim, mas qual foi o motivo, o porquê dessa postagem? Queria saber como é que está a relação com a sua vida. A gente até riu dela, né? A gente riu dessa história, eu e Priscila, porque quando a gente fez a postagem, e eu queria ali fazer uma homenagem à Priscila, pela dedicação dela, ela é uma mulher incrível, eu sou fã de carteirinha dela, já votei nela para deputada estadual, e votei agora para vice-governadora também. Talvez tenha um estranhamento, né? Ninguém, eu pelo menos nunca vi alguém dizer que nem antes de a gente assumir, meu Deus do céu, querer dizer que tem ali algum tipo de desassossego. E ela mandou um áudio para mim, disse, poxa, Raquel, achei tão lindo, pedi para minha equipe repostar, queria te agradecer. E depois aí começaram essas versões aí de que eu estava querendo pedir desculpa a ela pelo Instagram. Olha, quem me conhece sabe, e Pernambuco vai conhecer mais de perto, que eu sou alguém que tem papo reto, que jamais eu vou querer pedir desculpa pelo Instagram. Se eu tiver de pedir desculpa, eu vou chamar a pessoa e dizer assim, eu errei.
né? Me desculpe, vamos seguir para frente. Eu só queria homenageá-la e agradecê-la pelo trabalho que ela está fazendo na transição, por ter assumido tanta coisa, de maneira abnegada, colocando a cara, né, o rosto dela à frente disso tudo, liderando uma equipe. E para mim é um privilégio poder tê-la ao meu lado, né? E não tem chance da gente brigar, né? Sem chance. Raquel, governadora, nos grupos de discussão na internet, tem um grupo que está bem engajado, que são os concurseiros, muito na expectativa do que eles devem esperar da sua gestão. Então, essa seria a minha pergunta para a senhora. O que é que os concurseiros podem esperar da sua gestão? Eu quero aqui mandar não é um recado, mas assim, uma convocação para o time de servidores públicos de Pernambuco e para aqueles que esperam entrar no governo para nos ajudar. Eu sou servidora pública desde que eu tinha 20 anos de idade, Luiz, antes disso. E sou servidora do Estado de Pernambuco. Eu sei da importância que se tem dessa turma, porque não adianta boa vontade, plano de governo massa, se a gente não tiver um time que na ponta, né, desde o porteiro da escola possa abrir um sorriso, até o secretariado, de maneira geral, cargos comissionados. Espere de mim um governo que vai respeitar os servidores, né, que vai trabalhar junto com eles, que vai ouvi-los, construir as soluções que Pernambuco precisa junto com eles, que estão na ponta, sabem do problema de verdade, né? Quando eu decidi em Caruaru colocar um pequeno café da manhã para as crianças que estavam chegando na escola logo depois da pandemia, foi porque eu perguntei a uma merendeira o que é que ela estava achando do retorno das aulas. E ela estava me dizendo que os meninos estavam chegando com muita fome e sugerindo que eu fizesse isso, e a gente fez. Então, a gente vai ter recomposição de quadros, fortalecimento do serviço público. A gente tem aí, por exemplo, uma necessidade, e eu sei da mobilização que tem dos policiais militares, daqueles que têm a expectativa de entrar nos quadros da polícia, mas como de outros concursos que a gente vai precisar fazer, abrir, com muita responsabilidade sobre o olhar do respeito às contas públicas, mas com a certeza de que a gente vai fortalecer o serviço público através dos nossos servidores em Pernambuco. Governadora, com a sua entrada, né, no governo, é encerrado um período ali de 16 anos ininterruptos do PSB, né, à frente do Executivo Estadual. Paulo Câmara já falou que vai fazer uma oposição responsável ao seu governo, e o PSB ele continua sendo no Estado um partido com uma representatividade muito forte, né, nos municípios, no Legislativo. Então, eu queria saber como é que vai ser a relação do seu governo com o PSB, levando em consideração justamente esse poder que ele ainda tem aqui dentro do Estado. A gente vive numa democracia. É natural que a gente tenha, depois de uma eleição, ou durante todo o processo democrático, quem se fixa na base do governo, quem se fixa na oposição, né? O que não pode haver é oposição a Pernambuco. Toda oposição crítica, responsável, ela será ouvida, né, e respeitada. O que a gente pede e apela é que todos aqueles que detêm mandatos dados pelo povo de Pernambuco, seja de prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senadores da República, possam ter a compreensão do momento em que a gente vive. Nós precisamos construir pontes. A gente precisa ter união em Pernambuco e no Brasil, mas sobretudo em Pernambuco, para a gente sair de campeão, vice-campeão de desemprego, campeões de miséria de região metropolitana, né? Isso não depende de cor partidária. A gente chegar na vida de Dona Bio, a gente chegar na vida de Lu, que mora lá na comunidade do Bode há anos, em uma palafita, pouco importa saber em quem ela votou, né? O que importa é que a gente esteja juntos, caminhando para frente, para tirar ela lá da miséria, né? Daquela situação em que ela vive, para fazer a água chegar no Alto Zé do Pinho, lá na adutora do Agreste, beneficiando os 68 municípios que foram prometidos. Então, ouço com muita tranquilidade esse posicionamento e vou buscar me relacionar. Muitos deles foram deputados comigo, foram secretários comigo, né? Tenho um relacionamento de outros tempos. E eu sou a mesma mulher, a diferença é que agora eu ocupo um posto de governadora de Pernambuco. Mas a gente vai ter a capacidade de ouvir a todos e de construir com Pernambuco as pontes necessárias para o futuro. Governador, em nome do Grupo Diário de Pernambuco, a gente quer agradecer a sua participação. Sabemos que amanhã a senhora tem 2 discursos a fazer, um aos políticos, uma mensagem ao povo. Queria abrir esse momento para suas considerações finais, para a senhora poder mandar uma mensagem para o povo de Pernambuco. A minha mensagem é de agradecimento, né? Pernambuco inteiro me abraçou. Não estou falando aqui de quem votou comigo, deixou de votar, mas Pernambuco me colocou nos braços, me acolheu,
né? E tudo que eu quero é poder corresponder à esperança e à expectativa que esse povo gerou a partir do nosso trabalho, meio de Priscila. Então, assim, uma mensagem de gratidão, de fé no futuro. Quem acredita em Deus, e eu acredito muito, continue rezando para que a gente possa ter sabedoria, força, resiliência, para que os obstáculos que sejam postos à frente não sejam capazes de nos afastarmos do nosso objetivo final, que é cuidar de Pernambuco. Então, muito obrigada.